O livro dos Números inicia com Deus se comunicando com Moisés no deserto. Apesar de começar com um censo para contar os homens que avançariam para Canaã, este livro não se resume a meras estatísticas. Sua essência está na narrativa de Israel enquanto vagueia no deserto e na sua relutância em seguir os caminhos de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Um momento crucial ocorreu quando Deus instruiu Israel a seguir para a terra prometida, o lugar que ele havia prometido a Abraão. Ao se aproximarem de Canaã, Deus pediu a Moisés que enviasse espiões para verificar a terra. Este era um momento importante para Israel. Uma civilização resgatada da escravidão no Egito, à beira de realizar a antiga promessa de Deus. No entanto, algo aconteceu para mudar tudo rapidamente. Os espiões voltaram e disseram que os habitantes eram super fortes, quase gigantes. Isso fez com que o povo duvidasse. Eles não queriam seguir em frente. Não confiavam em Deus nem nas instruções que ele dava. Como resultado, Deus anunciou um castigo. Aquelas pessoas não teriam a terra prometida, morreriam no deserto. Mesmo aqueles que viram os milagres de Deus e ainda assim duvidaram, não seriam permitidos na terra prometida. Mas Moisés pediu a Deus que reconsiderasse e ele fez uma exceção. A nova geração teve permissão para entrar na terra prometida, mas todos da geração mais antiga estavam destinados a falecer antes disso. O livro de Números evidencia que a geração mais antiga merecia essa sentença, já que a desobediência era algo constante em sua jornada. Não foi um incidente isolado fora de Canaã, mas sim um padrão. A história revela um ciclo repetitivo. Deus estabelece leis, o povo se rebela, vem um castigo, e Moisés intercede para ajudar. Esse ciclo se repete, mesmo com novos mandamentos, resultando em desobediência, castigo e a necessidade de serem resgatados. Seja quando Deus estabeleceu regras para os sacerdotes e viu um desacato, desencadeando uma praga que só parou após a intercessão, ou quando reforçou os mandamentos e viu o povo revoltar-se contra as autoridades escolhidas, resultando em uma punição com serpentes ardentes, tudo isso reflete o ciclo constante em Números. Esse padrão de comandos, desobediência, punição e intercessão levanta questões. Por que a persistente desobediência? Por que a dificuldade em aprender? Por que a repetição das falhas? Isso revela quem somos como seres humanos. Isso tudo é um efeito do pecado que nos afeta. O castigo que Deus prometeu acabou atingindo todos. A geração mais antiga, apesar de qualquer intercessão, escolheu desobedecer a Deus e acabou perecendo no deserto. A história de Números não é exclusiva de Israel, é algo que nos inclui. Quando olhamos para toda essa desobediência e destruição, percebemos que estamos no mesmo barco. Todos nós fazemos parte desse ciclo de pecado, desobediência e consequências. Estamos presos nele, assim como Israel esteve. Mas como sair disso? Até mesmo Moisés cometeu erros e não poderia salvar a si mesmo. Quem poderia abrir uma saída desse ciclo? O livro de Números oferece uma resposta inesperada. Deus usou um homem, Balaão, que não era parte do povo de Deus, para profetizar uma esperança. Ele não puniria como merecíamos. Em vez disso, ofereceria uma bênção, revertendo a maldição que parecia inevitável. Através de Balaão, Deus apontou para um futuro rei de Israel, aquele que levaria seu povo para a terra prometida. E o rei que traria essa libertação não era outro senão Jesus, o único capaz de romper o ciclo do pecado de uma vez por todas. Ele foi impecável, não sucumbiu a esse ciclo. Assim, a palavra de Deus se fez humana e adentrou em nosso caos marcado pelo pecado. Onde falhamos, ele mostrou obediência genuína, assumindo o nosso castigo e se tornando nosso intercessor, uma espécie de novo e melhor Moisés. Ele foi o único digno e merecedor. Ao permitir que o nosso castigo caísse sobre ele e ressuscitar triunfante, Jesus se tornou o caminho para sairmos do deserto, o caminho para nos aproximarmos de Deus. Ele cumpriu o que não poderíamos, enfrentou a morte que deveríamos, possibilitando que alcancemos um lugar que antes parecia inacessível. Então, se você se sente aprisionado por uma espiral de pecados, lembre-se, Jesus está intercedendo por você, trabalhando em você para quebrar de uma vez por todas esse ciclo do pecado.